Será que as criptomoedas estão prestes a virar? Bem, acabamos de receber um grande sinal econômico que, na verdade, deu início à alta de 2020. Estamos nos preparando para algo semelhante? O clima está muito pessimista e os indicadores técnicos parecem comprometidos. Realmente, não há muita esperança nos gráficos agora, mas talvez o macroeconômico supere os gráficos. Talvez a gente tenha isso para discutir no vídeo de hoje, olhando alguns gráficos de criptomoedas, alguns gráficos de ações. Vai ser legal, então vamos direto ao assunto, pessoal. Então, o ISM PMI para manufatura, Baby Boom, estamos oficialmente de volta à expansão, a América voltou, pessoal. A economia está oficialmente bombando e tivemos vários trimestres de crescimento acelerado do PIB nos Estados Unidos agora. Depois de 3 anos de contração, cara, foram 26 meses malucos, de qualquer jeito, muita contração, muita contração. Beleza? A contração recorde no ISM PMI para a manufatura. A gente superou, não só superou, a gente simplesmente arrebentou. Beleza? Então as previsões estavam corretas. Tivemos uma grande alta aqui, 52,6%. Está acima de 50%, ou seja, voltamos à expansão. Pronto? Normalmente, os 60 e 65 e os mercados tendem a atingir o topo mais ou menos na mesma época. Normalmente, há um período de cerca de 11 a 16 meses, desde o momento em que isso rompe até o momento em que atinge o topo e começa a recuar. E então, entramos em um novo ciclo de mercado de baixa. Você pode estar pensando, mas Lark, você já viu os gráficos de cripto? Eu já vi os gráficos de cripto e veja, o ISM PMI para manufatura não é um indicador perfeito de forma alguma. Já tivemos momentos em que isso se expandiu e o preço do Bitcoin caiu, e momentos em que isso se contraiu e o preço do Bitcoin subiu. Então, não é um indicador perfeito de forma alguma. Isso mostra que voltamos aos tempos de prosperidade da economia dos Estados Unidos. E geralmente, isso acaba coincidindo com coisas positivas acontecendo nos mercados, mas não é imediato. Não é como se você fosse acordar amanhã e ver tudo subindo porque o ISM PMI está em 52,6. Ok, leva um tempo para as coisas engrenarem. A gente pode ter que engolir muito mais coisa antes disso acontecer. Ok, só para deixar claro aqui, seria bom se fosse só olhar e pronto, lá vamos nós. Bull Run de volta, meu amigo. Uma reversão iminente, vamos para a Lua, pode acontecer, mas os indicadores técnicos não mostram isso agora. Falaremos sobre isso em seguida. Apesar disso, é algo positivo e podemos estar no caminho certo. Lembre-se dos IPOs que estão chegando, dos 13 trilhões de dólares ou quanto forem IPOs, eles estão vindo. Porque a expectativa de todos os grandes caras da tecnologia é que vamos ter condições econômicas muito favoráveis nos próximos 6 a 18 meses. É por isso que eles estão correndo para lançar seus IPOs, porque se esperarem muito, se esperarem 2 anos para fazer isso, as chances são de que vão lançar seus IPOs em um mercado de baixa, o que significa que talvez nem lancem seus IPOs. Porque por que você faria isso? Cedo. Os investidores querem uma saída sólida, eles querem liquidez de saída de um mercado inflado. As pessoas sentindo o FOMO, entrando nessas empresas de tecnologia com avaliações absurdas. Como disse antes, não vou correr para comprar IPOs como o da SpaceX, apesar de ser uma empresa incrível. Prefiro esperar pelo mercado de baixa. Anthropic. Ah, que empresa boa. Esperando pelo mercado de baixa. Imagina os robôs, cara. Ótimas compras no mercado de baixa. Comprar IPOs geralmente só te torna liquidez para investidores iniciais, mas podem surgir oportunidades de trade, já que essas ações podem valorizar 100 ou 200% após o IPO. Ok? Mas vale lembrar que isso é uma proposta perigosa. Mas muitas vezes vemos que as condições econômicas que permitem o lançamento de IPOs como esse são muito positivas. Ok, pense no IPO da Coinbase, certo? Ela foi lançada e basicamente só caiu a partir daquele ponto até finalmente encontrar um fundo, certo? Então acho que veremos uma situação semelhante acontecendo com vários dos IPOs que estão por vir. Mas isso é para os próximos 6 a 18 meses, o que está alinhado com o ISM PMI para a manufatura. Ok? Só para avisar, Matthew Hyland aqui, compartilhando isso, todos na mesma posição em que estávamos em 2020. No macro, o cripto não é diferente.
Então, o rompimento do PMI, o DXY caindo abaixo de 96, ouro no topo, prata no topo. Temos possibilidades nesses, claro, para 2026, Russell rompendo a máxima histórica. Tem tantas coisas se alinhando no cenário macro. Se fosse só para dizer, ok, apenas o ISM PMI de manufatura não basta, ainda há problemas e o novo presidente do Fed chegando. Claro, os mercados da OMS ficaram um pouco incertos sobre esse cara, mas ele é o cara do Trump, e o Trump quer as taxas de juros em 1%. Eles querem fazer a economia crescer muito agora. Ele pode não ser um cara do QE, mas ele é um cara de impulsionar os mercados. Beleza, dominância do Bitcoin, relação ETH-BTC, índices de dominância das ALT, todo esse tipo de coisa. Estamos em lugares muito interessantes agora. Reversão ouro-cobre. Beleza? A gente fala do Dr. Cobre, todas essas coisas que discutimos com muita frequência. Agora está tudo alinhado, talvez tudo se alinhe. Não importa, pois todos desistiram de cripto e estão indo programar aplicativos de Vibe ou fazer qualquer coisa fora de cripto. É uma classe de ativos amaldiçoada. Todo mundo tem que fugir disso, porque nunca mais vamos ter uma nova máxima. Vai a zero, Dr. XBT. Se este mercado de alta não foi tão eufórico quanto os anteriores, por que o de baixa seria tão assustador? Interessante, né? Estamos em mercado de baixa desde então. Quando cruzamos outros 50 no fim de semana em dezembro ou final de novembro, entramos em mercado de baixa? Minha dúvida é, até onde vamos cair e quanto tempo para recuperar? É isso. Ontem tivemos $500 milhão de entradas em produtos de ETF de Bitcoin. Nada mal, cara, nada mal. Eu aceito. A questão é se teremos entradas novamente hoje. Os preços caíram o suficiente para que Wall Street esteja interessada em comprar uma porção de Bitcoin aqui? $500 milhão não é ruim, mas tivemos 1,5 bilhão em saídas na semana passada. Então precisamos de mais ação do pessoal de Wall Street. Ok, se você olhar para os fundos também, Ethereum teve apenas $2,9 milhões de saída ontem. Então basicamente foi um dia estável. Mas olha, sabe de uma coisa? Não foi um dia de grandes saídas, o que é algo positivo, certo? Ou se olharmos para a Solana, 5,5 milhões entraram ontem, o que não é muito, eu entendo, mas também não é ruim, não é? Não é? Raul Powell, o Bitcoin está muito descontado. Vamos ouvir rapidamente o que ele tem a dizer aqui. Mas de acordo com o gráfico, assim como a Nasdaq fez perfeitamente, o Bitcoin hoje deveria estar em 160 mil. Esse é o desconto em relação ao valor justo conforme a liquidez. Então essa foi a característica do ano. Foi um ano técnico por causa do que aconteceu, deveria ter sido muito mais forte. É interessante porque as pessoas vão dizer que o macro está errado. Lark, veja o que aconteceu e onde o preço está agora. 10 de outubro absolutamente destruiu essa indústria no curto prazo. Certo, agora, no longo prazo, onde vamos nos recuperar, vamos descobrir. As ações estão em máximas históricas, os metais acabaram de sair de uma grande queda após atingirem máximas históricas. É algo bem normal ver esse tipo de correção depois de uma alta tão grande. Estamos ficando significativamente para trás agora, certo? Se estivéssemos acompanhando a liquidez e todas as outras questões macro acontecendo. Sim, eu concordo com Raul Powell. O Bitcoin deveria estar muito mais alto nessa situação. Os futuros do SPX abriram 0,12% mais altos. Nada demais, claro. Boa recuperação ontem. Então, a abertura atual vai nos colocar praticamente a um passo de distância. Basicamente, de uma nova máxima histórica, precisamos estar em 7.002, eu acho, para uma nova máxima histórica. Os futuros atuais estão em 7.011, basicamente uma nova máxima histórica segundo a abertura dos futuros. Ok? As ações seguem em alta, o ouro se recupera após forte queda e voltou a testar a média móvel exponencial de 50 dias. Isso indica que pode atingir novas máximas históricas? Talvez. O ouro ainda está em um mercado de alta? Neste momento. Podemos ver uma situação em que ele faz um desses movimentos e depois sobe mais, ou algo mais problemático. No gráfico diário, o MACD pode indicar isso. Podemos estar diante de uma dessas situações aqui, onde teremos a próxima alta, mas ela não será tão forte e não nos levará a um novo preço recorde do ouro. Beleza? Minhas operações com Solana e Bitcoin ainda estão abertas.
Não estão fazendo muita coisa no momento. Vamos ver. Acho que ambas ainda têm um risco relativamente alto de serem encerradas pelo stop, o que tudo bem, eu não me importo de ser estopado. Se for assim, prefiro ser estopado a ter prejuízo maior. Até agora, porém, não houve forte recuperação nas criptos. Confere o link aí embaixo. Então, e o BTC agora? Fizemos uma pequena recuperação aqui, com volume forte na segunda-feira. Foi um dia de alto volume e, comparando com os dias anteriores, não está ruim. Ainda estamos em condições de sobrevenda, beleza? Ainda não saímos das condições de sobrevenda. Minha preocupação, ao ver esse gráfico, é que talvez estejamos novamente em situação de bandeira de baixa. Beleza, porque o preço ainda não teve uma recuperação adequada. Então isso significa que, bom, até termos essa recuperação, vamos ficar meio que andando de lado aqui embaixo por alguns dias. Isso aumenta a probabilidade de que isso possa ser uma bandeira de baixa, nos levando para o próximo nível-chave, que vai ser na média móvel exponencial de 200 semanas. No gráfico semanal, a média móvel de 200 semanas... Opa, esse é o gráfico errado do Ethereum, Lark Davis. A média móvel exponencial de 200 semanas para o BTC, como você pode ver, está cerca de 12% abaixo. Isso está em 68 mil dólares. Ok? Se fosse para escolher uma área para ver recuperação, seria na média móvel exponencial de 200 semanas. Se a gente cair até lá, ok, vamos ver se conseguimos uma recuperação ao longo da semana e mais entradas positivas de ETF. Os compradores voltam a aparecer. Seria bom de ver. ETH, claro, já está abaixo da média móvel de 200 semanas, totalmente destruído. Vimos algo parecido em março e abril, quando teve uma queda significativa abaixo da média de 200 semanas EMA no diário. Eu temo que uma situação parecida aconteça aqui com a ETH, uma rejeição feia bem aqui na EMA, de 20 dias e potencialmente formando uma bandeira de baixa aqui embaixo também. Então, as pancadas vão continuar até que o moral melhore. Galera, ainda estamos em condições de sobrevenda aqui embaixo, então na verdade não saímos disso. Apesar daquele pequeno repique que tivemos outro dia, ainda não saímos dessa situação. Condições de sobrevenda no diário para essas principais moedas. O mercado segue extremamente sobrevendido. Pode cair ainda mais? Sim, mas isso favoreceria um repique aqui. O problema é que os compradores realmente não apareceram nos últimos 2 dias. Vamos ver se eles entram hoje ou não. Ok, Solana. Situação semelhante, parada em apenas alguns dólares no momento. De volta àquela área anterior de suporte de preço, onde tivemos um repique em abril por volta de 95 dólares, então um nível de repique semelhante aqui nos últimos dias. Você pode ver também, aqui atrás é uma área de preço importante, o próximo nível abaixo é 80 dólares. Ok, então se a gente perder essa faixa dos 100 dólares, 80 dólares, provavelmente chega bem rápido. Estamos, claro, sobrevendidos de novo, como as outras moedas aqui no gráfico diário, no RSI, como você pode ver bem aqui. Aqui é onde você quer ver uma reação. Os touros esperam uma reação dessa caixa laranja, nos empurrando de volta para cima, pelo menos para um novo teste por baixo dessa área de suporte de preço anterior. É por isso que eu tenho minha ordem de venda atual para essa negociação de Solana em 114. Vamos ver como isso se desenrola. Se conseguirmos isso, mesmo isso, em jogo aqui, vamos ver. As ações, claro, continuam absolutamente incríveis. Vai chegar um momento de ajuste para as ações em algum ponto, mas até agora, tudo certo. Iron Limited, por exemplo, um belo rompimento, uma boa subida até 63 dólares, recuou completamente até a média móvel exponencial de 50 dias ontem. Retestes na média móvel exponencial são ótimos para entrar comprado em operações de curto prazo. Eu acumulei muitos lotes aqui embaixo, acumulei alguns lotes aqui também, o que não é tão favorável, mas foram quantidades bem pequenas. Mas acumulei muito mais abaixo dessas médias móveis exponenciais, onde senti que era uma zona de valor melhor. Atualmente, esses lotes estão com uma valorização razoável. As ações, claro, de vez em quando realmente sobem, diferente das criptos. Caramba, AMD. Após um belo reteste da média móvel exponencial de 20 dias, tivemos 3 toques nesta linha de suporte e o rompimento. Forte e alta nas médias de 20 e 50 dias.
ok? Subiu de 215 para 267 após romper a média móvel exponencial de 20 dias. Agora tivemos nosso primeiro reteste da média móvel exponencial aqui ontem. Ok, tivemos um repique a partir dela. Nada mal tecnicamente, configuração de alta, ok. Se seguir acima da média móvel exponencial de 20 dias, continua em tendência de alta e pode alcançar novos topos em breve. Ok, meta agora. Meta teve o rompimento aqui, desse padrão triangular até agora. Tem um grande gap aqui. Esse gap pode ser fechado. Vamos ver. Um reteste no topo da linha laranja, em torno dos 670, seria tecnicamente otimista e ainda coincidiria com a média móvel exponencial de 20 dias, se ocorrer. Atualmente, o pré-mercado está mostrando que vai abrir basicamente estável, mas o alvo técnico de rompimento de preço para esse padrão aqui é em torno de 870. Então, um movimento de cerca de $200 daqui até aqui. Beleza, então é isso que devemos ficar de olho aqui. Para a meta, talvez eu até realize alguns lucros nessa situação. Vamos ver, pessoal. Se você ainda não está no círculo interno, confira. Essa é a nossa comunidade privada de investidores. Beleza, estamos sempre conseguindo ótimas operações aqui. Posições longas, posições vendidas em ações, metais e criptomoedas. Pegamos ótimas vendas em ouro e compras incríveis em ativos hypados na última semana. Você receberá um relatório semanal de análise detalhada de altcoins, como Canton, que já valorizou mais de 100% após nosso relatório otimista. Relatórios semanais sobre ações e beleza, incluindo empresas como a Micron Tech, que valorizou mais de 100% desde nosso relatório. Alcançamos grandes conquistas no círculo interno e você terá acesso à comunidade. Você terá acesso direto a mim e a nossa comunidade de nerds de cripto no círculo interno. Faremos amas e você receberá conteúdos gratuitos. Na verdade, não é um curso gratuito. Na verdade, é um curso de $299. Mas você vai recebê-lo de graça quando se inscrever usando o link abaixo. São $50 por mês. Ok? Eu diria, tipo, $50 por mês. Que coisa. Olha, as pessoas vão perder milhares de dólares todo mês só apostando em todo tipo de coisa maluca. Ok, $50 por mês. Acesse nosso bot de análise de tokens, bot de sinais de negociação e participe de uma comunidade que te ajuda a ter sucesso. Teste grátis por 7 dias para experimentar. Se for para você, ótimo. Se não for para você, também ótimo. Dá uma olhada, o link está aí embaixo. Eu agradeço vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!